Boa noite, meu povo. Gabriel, Avanforte Seguros e minha corretora. Minha especialidade é transporte rodoviário de carga e gestão de risco patrimonial e no transporte. Bate-papo hoje aqui, na realidade, é para alertar a todos envolvidos na área de transporte rodoviário de cargas, empresas de gerenciamento de risco, empresas de segurança e também transportadores e embarcadores. É sobre a Lei 14.967, de 9 de setembro de 2024, que está entrando em vigor aí. Ainda depende de uma série de normatização, a parte burocrática ainda, mas fica aqui o meu alerta para as empresas. Há muitos tempos atrás, eu já consegui debater esse assunto dentro da Associação das Empresas de Gerenciamento de Risco, GRISTEC, dentro do CIST, dentro da Câmara Setorial de Gerenciamento de Risco, e hoje fica aqui o meu alerta. Que uma coisa que lá atrás nós estávamos prevendo e está acontecendo. Para quem não sabe, o gerenciamento de risco de transporte rodoviário de cargas não tinha um CNAE específico junto ao Ministério da Fazenda, junto aos órgãos de fiscalização. As empresas, elas estavam simplesmente sendo consolidadas de uma maneira. Só que através da Lei 14.967, esse quadro vai mudar. E infelizmente, por um lado, muito ruim para o mercado de gerenciamento de risco, muito ruim para os transportadores, muito ruim para os embarcadores. É mais uma lei que vai prejudicar muito o mercado e há diversos profissionais que estão aí. Porque as empresas estão sendo enquadradas no mesmo naipe das empresas de segurança de valores, de segurança patrimonial. As empresas de monitoramento e rastreamento de caminhões não é uma empresa de segurança física. Porém, da maneira que a lei foi consolidada, ela infelizmente vai inviabilizar muito algumas outras pequenas empresas principalmente. Hoje, o serviço de monitoramento e rastreamento é previsto nas apólices de seguro, porque a SUSEP determinou lá atrás, através da Carta Ditra de 1996, 97. Então fica aí o alerta, na realidade, que é uma condição sine qua non do transportador ter o seguro de transporte. É uma condição sine qua non para ele ter o seguro, ter o gerenciamento de risco. Só que agora vai ser cobrado das gerenciadoras de risco determinadas condições que ele não consegue cumprir. Uma delas, por exemplo, já começa com o capital social. Ela começa tendo que comprovar um capital social em faixa de quase 200 e poucos mil reais. E ela tem que ter, se ela não tiver esse capital social, aí existe um outro pulo do gato, que deixaram uma brecha, que ela pode ter um seguro garantia desse capital. Porém, muitas empresas pequenas não têm todo esse dinheiro em porte. E ele vai ter que comprovar que tem e deixar à disposição do governo, se caso ele solicitar. Então é muito complicado. A lei ainda traz alguns pontos nervosos. Um deles ainda não está muito especificado, porque ela, num determinado momento, ela traz que além dos serviços correlatados estabelecidos em regulamentos, as empresas autorizadas à prestação de serviço de transporte de numerados, bens e valores,
ou valores. Então, ela não ficou claro ainda sobre carga se envolveria nessa finalidade. Porém, lá na frente, ela fala um trechinho muito pequeno sobre cargas. Outro ponto nervoso é que a fiscalização da Polícia Federal vai se dar em cima da empresa, ela tem que ter todo o corpo orgânico dela, ela tem que ter a segurança armada lá dentro, ela tem que ter instalações próprias para isso. Então, aquela empresa pequena que está num prédio comercial, esquece, não vai poder mais estar lá. Aquela empresa que não tinha uma segurança 24 horas armada, também não vai poder estar lá. A empresa que é de monitoramento e rastreamento vai ser fiscalizada no mesmo modelo da Polícia Federal. E caberá multa se encontrar algumas coisas de não conformidade. Então vocês veem o agravamento da situação. Outra coisa que traz aqui, inclusive, e chama atenção, é que vai ter que ter um PGR específico sobre as atividades de gerenciamento de risco. E esse PGR terá que ser submetido à Polícia Federal. Outro detalhe, os profissionais. A empresa deverá cadastrar todos os seus profissionais e toda vez que houver substituição, a Polícia Federal, ela é obrigada a informar. Agora você já para pensar, se uma empresa que está lá no interior de São Paulo, aonde não tem uma sucursal, vamos chamar assim, uma unidade da Polícia Federal, ela tem que ser fiscalizada. Quem vai lá fazer essa fiscalização? Quem vai pagar esse custo? Você, o consumidor final. Outro detalhe é que vai ter que ter uma escola de formação desses profissionais de GR. Isso eu acho positivo. Mas uma escola homologada pela Polícia Federal, com os mesmos requisitos das empresas de segurança. Então, a Escola Nacional de Seguros, os cursos online que estão sendo desenvolvidos lá pelo CIST, pela Gristec, não poderão mais. Terão que ser comprovados pela Polícia Federal. Vão ter que buscar essa autorização da Polícia Federal para fazer esse tipo de coisa. Então fica complicado. Tem um outro item aqui que eu frisei, estava lendo essa regulamentação e me chamou a atenção. É sobre os cursos, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre bati e sempre, como nós não tínhamos a formação, eu cheguei a abrir uma câmara setorial no SESCOM São Paulo para fazer alguns cursos. Hoje o CIST já tem, a Escola Nacional de Seguros já tem, a Gristec tem seus cursos também. Isso é uma coisa importante, mas é necessário ao nosso mercado. Mas nós que atuamos, as pessoas que atuam nesse mercado, tem que acompanhar isso. Porque senão daqui a pouco nós vamos deixar a cargo de meia dúzia de empresas de vigilância, cursos específicos de vigilância para atuar na área de segurança, na área de monitoramento das empresas. Então é muito delicado, precisa acompanhar essa questão. Além dessa questão toda, existe ainda o processo de renovação dos certificados emitidos pela Polícia Federal. Então, ali ainda fala que poderá ser anual num lado, e do outro lado tem outro item da lei que fala que poderá ser de 2 anos para as escolas de formação e 5 anos para as empresas de monitoramento. Porém, ainda carece
uma administração aí, uma explicação melhor sobre isso. Tem um item que me chamou muita atenção e não ficou muito claro ainda dentro, um artigo, né? O artigo 43 da lei, ele prevê que todos os contratos de monitoramento das empresas de monitoramento e rastreamento sejam informados os seus respectivos valores contratuais com o seu cliente. Ou seja, o cliente é obrigado a informar qual é o valor do contrato que você afirmou com ele. Informar para a Polícia Federal. Eu não entendi por que essa necessidade de informar um contrato bilateral, vamos dizer assim, entre as empresas, mas é necessário informar esse contrato. É o tipo da coisa que é meio complicado. Falando de contrato ainda, o contrato social, os proprietários, vai ter que ser feita uma peneira em cima dos proprietários também. Aqueles que têm inadimplência com o governo, bom, ou que já tiveram outras empresas, tão complicado. Ele não vai poder ter essa empresa. Ele vai ser fiscalizado. Então, existe multa para o contratante e existe multa para aqueles que estão oferecendo esse tipo de serviço. E, periodicamente, vai ter que ser apresentado todas a regularidade fiscal, trabalhista, tributária, previdência, de sócios e proprietários também das empresas. Então, fica aí meio complicado essa questão. Na seção 2 da lei, as empresas de segurança privada, né? Ele traz ali que a adequação das instalações, que nós já falamos, acesso único, exclusivo para o estabelecimento, aquela situação, e traz também a quantidade de qualificação dos profissionais, natureza das operações, tá? Então, fica aí. Existe ainda uma situação que aí que é um pouco delicado para você que é embarcador. O capítulo 4 dessa lei, no artigo 25, parágrafo, inciso 1, 2, 3, 4 ali, ele traz falando sobre serviços orgânicos de segurança privada. Então, aquelas empresas, para quem não sabe, para quem não conhece, muitas empresas, embarcadores, começaram a ter a sua própria central de monitoramento e rastreamento. Monitoramento de alarme, monitoramento patrimonial, monitoramento do transporte, e aí consolidou a sua própria central, tirando isso das empresas privadas. Por isso que é o Serviço Orgânico de Segurança, orgânico porque é da empresa. Então, ela também vai estar sujeita a toda essa regulamentação. Aqui ainda não fala muito bem quais serão os procedimentos, mas ele já traz serviços orgânicos de segurança serão instituídos no âmbito da própria empresa ou condomínio, edifício, utilização de pessoal próprio, vedada a prestação de serviços de segurança a terceiros, que é essa questão que nós estamos falando. Então, fica aí o alerta para as empresas e embarcadores que têm o seu próprio monitoramento, que agora vai ter que rever. Lá atrás foi tirado das empresas terceiros, trazido para dentro de casa para ter uma confiança maior nas operações, uma agilidade na logística, no processo de logística. Aí no capítulo 5, ele fala sobre os profissionais e a exigência de ter uns profissionais especializados na área de gestão de risco de nível superior.
Então, aquele que não tiver nível superior não pode ser gerente de risco. Eu mesmo tive, quando eu tinha minha gerenciadora de risco, valorizava muito o capital humano da minha empresa. E eu dava a oportunidade a muitos gestores que estavam comigo já há um bom tempo a ocupar o cargo de gerente. E ele elaborava os projetos com todo o know-how que ele tinha ao longo dos tempos. Só que agora vai ser exigido que esse gestor passe por um curso e que ele tenha nível superior. Não sei aonde que vamos parar dessa maneira. Então fica aí outro detalhe. Aqui depois traz os cargos de operador de sistemas eletrônicos, dos vigilantes, documentos específicos de gestor. Será uso obrigatório quando em serviço, né? É o Brasil criando algumas leis aqui que fica difícil de entender por que tanta burocracia, por que tanto essa situação. E depois, no capítulo 6, ele entra na parte de segurança de instituições financeiras, que não é nosso play, tá? Mas fica aí, eu participei essa semana de um evento patrocinado pelo Clube Internacional de Seguros de Transporte, ao qual eu fui um dos fundadores do clube, tive a honra, estive lá com nossos amigos, tivemos com o pessoal da Gristec, a Bruna, tivemos com a Miriam da Toque Marine, que é gestora de risco, e ela representa as companhias seguradoras, e está todo mundo muito preocupado. E eu deixei um alerta para o pessoal mais próximo, para que tenha um gestor para acompanhar essa lei. Uma empresa contratada para acompanhar, porque vai vir coisas aí absurdas para ser cumprida. Então ela carece de algum profissional da área jurídica que acompanhe, e também um trabalho forte das instituições. Muito tempo atrás tinha muita briga entre as instituições, mas hoje está todo mundo coeso, todo mundo de braço dado para poder resolver isso. Eu achei interessante fazer esse alerta e deixo aqui à disposição de vocês para esclarecer. Eu não sou jurídico, sou perito criminal, sou comissário de avaria, sou corretor de seguros de formação, atuo há 40 anos praticamente nesse mercado. Então eu achei que era legal fazer esse papo e deixar aqui aberto para vocês. Então siga nas minhas redes sociais, Avanforte Seguros, Gabriel, à sua disposição. Obrigado, fique com Deus. Um abraço.